Porque se eu pensar o seguinte, Vitor, eu tenho um comportamento compulsivo de fofoca, sem perceber eu fofoco, e isso está me incomodando. Então, o que te deixaria satisfeito ou satisfeita? Parar de fofocar? Então, quando você parar de fofocar, você simboliza aquela satisfação celebrando. Nós não celebramos a satisfação, nós celebramos o excesso. Eu chamo meus amigos para comemorar quando eu sou promovido na empresa, mas eu não chamo para comemorar porque eu estou empregado. O emprego deveria me deixar satisfeito. Então eu estou desempregado e estou insatisfeito. Eu arrumo um emprego e estou insatisfeito. Eu sou promovido e estou insatisfeito. Fui promovido, agora eu posso mandar em todo mundo. Aí eu celebro isso com os meus amigos. Aí eu volto para casa falando com a minha esposa: nossa, ninguém me obedece lá, a equipe é horrível, eu preciso trocar a equipe. Eu vou trocando de tudo na vida. Eu troco de esposa, eu troco de tudo. Troco de carro, troco de emprego, mas não troco de mim. Eu continuo sendo o mesmo. O mesmo. E aí eu começo a cobrar das pessoas que gostem do que eu não gosto. Eu não gosto de mim, mas você tem que me amar como eu sou. Como é que você não aceita isso? Você vai me deixar agora na fase mais difícil da minha vida? Se a fase mais difícil da sua vida significa me xingar e me bater, é lógico que eu vou te deixar. Porque a fase mais difícil da sua vida não precisa se transformar mais difícil da minha. E a pessoa se faz de vítima. E nós não compreendemos então o que é satisfação. Pela falta de capacidade de determinar o que é satisfação sexual, tem pessoas aí fora fazendo sexo o tempo todo. Com pessoas diferentes. Tem pessoas comprando coisas. Tem pessoas vivendo coisas. Quero viajar, eu quero ir para fora, eu quero conhecer o mundo, mas não conhece a si mesmo. Eu jogo esse exemplo. Os cientistas aí estão se matando para conseguir chegar em Marte, mas nem conhecem a Terra. Não sabem nem o que tem no fundo do mar. Hora ou outra você está acessando as coisas, biólogos descobrem uma nova espécie de passarinho. Poxa, nem os passarinhos estão catalogados e vocês querem estudar Marte? O que isso vai acrescentar? Marte tem recursos naturais, já querem colonizar Marte? Nós queremos colonizar Marte. Nós que fomos colônias da Europa, que tivemos a cultura indígena dizimada, destruída, estuprada, queremos fazer isso com Marte. E aí pergunta, por que os alienígenas não vêm para a Terra? Porque o dia que chegarem os seres de outros planetas em naves espaciais, as pessoas já vão falar, vamos roubar essa nave deles para estudar. O alienígena está lá fazendo um discurso e de repente o disco voador dele subindo sozinho. Porque nós temos essa necessidade de colonizar. E o colonizar não é troca para nós. O colonizar é o impor. Impor. Não, mas o Brasil tem reservas indígenas. Nós deveríamos ter reservas de homens brancos, porque os indígenas estavam aqui antes. Não é deixar reserva para o dono da casa. Então eu não mudo para a sua casa e deixo você morar no quarto? E nisso eu sou caridoso? Universalmente falando, é lógico que nós não temos condição de discursar com outros seres mais avançados, porque sequer conseguimos conversar entre nós. Nós nem temos um idioma completo. Se você vai para a Alemanha e tenta falar inglês, ninguém te ouve. Se você vai para os Estados Unidos e tenta falar francês, ninguém te ouve. E se você vem para o Brasil e tenta falar qualquer coisa que não é português, nós fazemos mímica para entender. Porque nós queremos conversar com as pessoas. É diferente. Mas temos uma linguagem universal? Nós não falamos a mesma política, não falamos a mesma religião, nós não falamos quase nada igual. Como é que eu faço então nesse processo? Eu quero ir conhecer outros locais do mundo, mas eu nem me conheço? Isso é uma ilusão. O que vai me deixar satisfeito? Tá? Então eu começo por aí. O que você quer mudar? Chegou na satisfação? Celebra. Celebra. Tá? Isso é importante para o seu psicológico, porque você começa a remodelar o seu complexo. Lembra que o complexo te movimenta a fazer coisas que às vezes você não quer? Então por que não trabalhar isso a seu favor? Se ele é construído de uma forma para o negativo, o sistema de construção para o positivo é o mesmo. Então o que nós normalmente fazemos? Choramos as nossas dores, mas não sorrimos os nossos valores.
eu não celebro a vida. O meu filho, às vezes, só lembra que eu sou pai dele quando eu dou bronca. Se eu fosse tão efusivo em dar bronca quanto em elogiar, aí eu estaria construindo um ser equilibrado. Mas ele faz uma coisa legal na escola, parabéns, filhão, papai está orgulhoso. Ele faz uma coisa errada, já sabe o que vai acontecer. Isso é conosco. Eu fico o dia inteiro indo para o meu trabalho. Eu sou um funcionário tranquilo, eu não erro, mas eu fico assim, no automático. Aí eu esqueço um papel, um prazo, nossa, eu não sirvo para nada, eu não acredito que eu errei. Ai, meu Deus, como dói. Por que não dá tanto prazer ficar em paz? Por que neste momento, você não agradece que o dedinho do seu pé não está doendo? Porém, quando você bateu na quina, você vai praguejar. Quando a dor vier, você vai reclamar. Por que você não agradece que o seu estômago está sem doença? Mas quando a gastrite vier, você vai reclamar. Então não significa parar de questionar, parar de reclamar, mas dar um valor no mínimo igual para o sucesso. Porque aí eu começo a compreender o que é satisfação. Então eu estou satisfeito porque eu queria um carro. Aí eu paro no semáforo, o cara do meu lado para com um carro 3 vezes o valor do meu. Nossa, queria um carro desse. E lá na sarjeta um cara a pé. Nossa, queria um carro. É nesse sentido. E lá do outro lado um rapaz descalço. Nossa, queria um tênis. Nunca está bom. E este valor de satisfação foi trazido, vendido e comprado e assimilado e arquetipizado pelo capitalismo, nós compramos. E o consumismo se torna então uma forma de vida, onde eu quero ter, mas esqueço-me de ser. Então vamos começar pelo fetiche. Podendo ser um sinônimo de feitiço, um fetiche pode estar relacionado com o misticismo, representando um amuleto ou um ídolo, com origem obscura e com poderes mágicos ou sobrenaturais. A palavra fetiche foi muito direcionada para a sexualidade. Algumas pessoas imaginam automaticamente que fetiche é sexualidade, mas não é. Ok? Quando nós pensamos nos indivíduos que canalizavam energias, principalmente ali nos magos na era do Egito, eles tinham uma facilidade maior de lidar com as energias da Terra, porque existiam menos formas de pensamento no mundo. Tá? Então eram menos pessoas, era mais espaço livre e a Terra não era tão poluída culturalmente e nem de lixo orgânico, etc. Então, quando o indivíduo tinha que manipular energias, e eles detinham conhecimentos para isso, era mais fácil que aquela energia se desse. Porém, a Terra foi se desenvolvendo, nós fomos destruindo rios, nós fomos construindo indústrias, nós fomos falando palavrões, nós fomos aprendendo palavrões, nós fomos nos matando cada vez mais, e de repente a Terra ficou com formas de pensamentos. Então, imagine que eles viviam em uma época onde o dia é claro, e de repente nós estamos com uma nuvem negra sobre nós. Fica mais denso manipular a energia. À medida que eles foram perdendo a capacidade de manipular essa energia, eles começaram a fazer os fetiches. Quando você vê naqueles filmes um mago que tem um cajado, com um cristal na ponta, este cristal na ponta é o fetiche. Porque o cristal fazia a função de canalizar aquela energia para depois enviá-la adiante. Esse é o simbolismo. Ou a varinha do Harry Potter é o fetiche. Ou o trabalho de macumba é um fetiche. O que eu faço ali? Eu organizo o trabalho não de macumba, né, mas o trabalho espiritual, canalizo minha energia de ódio ou de desprezo em razão à pessoa. Como a minha energia está canalizada em direção a algo, aquilo se torna potente. Então aquela energia se levanta como se fosse uma nuvem e vai na direção da pessoa, porque ela está canalizada. Se a pessoa dispuser de aparatos psíquicos e espirituais que a protejam, não vai acontecer nada. Se ela possuir brechas espirituais, aí o trabalho pega. Ok? Então isso funciona com obsessores, isso funciona com pensamentos, isso funciona com tudo. Porque se você está numa fila de um banco e de repente começa a sentir assim, tem alguém olhando para mim. E aí você olha e tem alguém assim, ó. Como você sabia? Porque chega. Então calculem a pessoa que trabalha em função disso. Este é o sinal do fetiche. Então quando nós falamos em fetiche
sexualizado significa que toda a energia sexual está canalizada em um objeto. Eu tenho fetiche por pés. Então, quando ele olha uma mulher, ele não enxerga nada além dos pés. Isso é fetiche. E o fetiche na vida é quando eu não enxergo outras coisas a não ser aquelas com qual o fetiche está canalizado. Então tem pessoas que enxergam o defeito em tudo, mas não enxergam qualidades. Tem pessoas que enxergam a oportunidade de ganhar dinheiro em tudo, mas não enxergam caridade, porque é o fetiche. Começa por aí então, este trabalho prático. Qual é o meu fetiche? Eu gosto de poder, eu gosto de beleza, né? Quando eu olho para uma pessoa, o que eu enxergo? Nossa, que armação de óculos horrível, nossa, que roupa horrível, é só isso que eu enxergo? Então esse é o seu fetiche. O seu fetiche está relacionado à aparência. Onde nós enxergamos o conceito que direciona a aparência? Na vaidade. Então o seu fetiche está na vaidade. Enquanto o seu fetiche estiver na vaidade, você não enxerga outras coisas. O objetivo é que não haja o fetiche, que nós consigamos nos desconstruir para enxergar além disso. Quem é capaz de fazer isso com mais facilidade? Deficientes visuais. O deficiente visual é a pessoa que tem mais chance de estar em um relacionamento feliz, porque ele enxerga o que a pessoa vibra. A pessoa pode não ter um olho, pode ter um nariz torto, pode ter um monte de coisa. Lógico que ele toca com a mão, que ele sente, mas não é isso que atrai. Se ele senta num barzinho com pessoas que ele não está vendo, eu falo, essa aqui é a minha amiga Simone. Para ele, ela pode ser alta, baixa, anã, gigantesca, não faz diferença. Dependendo do que a Simone falar, dependendo do que a Simone vibrar, ele vai enxergá-la bonita ou feia. Então, os nossos olhos, os nossos sentidos, muitas vezes nos privam de enxergar a verdade. E quantas pessoas se casam pela aparência e depois são infelizes pela essência? Então muitos olham, coitado, o indivíduo é cego. Não. Da mesma forma que um deficiente auditivo ouve música diferente de nós. Um deficiente, se você quer saber se a sua música é boa, chame um deficiente auditivo, um surdo. Porque aquela vibração vai tocá-lo, ele vai te dizer se é boa ou ruim. Mas nós fazemos o quê? A mesma coisa que fazemos com os índios. Não, vamos fazer acessibilidade para vocês, coitadinhos. E na verdade eles não são coitadinhos. Coitadinho é quem enxerga e não vê. Ok? Então o meu fetiche está direcionado em alguns aspectos. Tem que ter poder, tem que ter dinheiro, tem que ter beleza, tem que ter eloquência. O que é que tem que ter para me atrair? E o que é que, se estiver errado, eu não enxergo mais nada? Eu tenho um amigo que uma vez falou para mim, rapaz, eu saí com uma menina, ela era extremamente bonita, mas ela tinha o pé torto. Nossa, olha só, tem como responsabilizá-lo por isso? Não, mas ele perdeu uma oportunidade, porque de todas as coisas que a garota tinha, ele só conseguiu enxergar o pé torto. E isso não faz dele uma pessoa que sofre pelo pé torto dos outros. Isso mostra que em si mesmo ele também só consegue enxergar o que é torto. É bem diferente nesse sentido, né? Nós acabamos rejeitando aquilo que não agrada aos nossos sentidos. E nos esquecemos, às vezes, de que nos comunicamos por essência. Nos comunicamos por espírito. Não pelo nosso gênero, não pela nossa forma. Então, esse é o objetivo, é que nós saibamos o que é o fetiche. É onde a sua energia se canaliza e se aquilo estiver errado, você não consegue fazer mais nada. Objetos ou situações que furtem ou absorvam energia ou atenção podem ser identificados como fetiches, pois que possuem uma certa força hipnótica sobre nós, distraindo-nos por alguns instantes de nossos objetivos conscientes e, em alguns casos, levando-nos à ruína e ao desespero. Tem várias pessoas que estão na justiça em acordos de divórcio terríveis, porque se casaram com um par de coxas. Só por isso. Que destruíram casamentos por causa de um sorriso bonito. E destruíram a própria vida. Garotas novas que começaram a usar droga para seguir o namorado. O namorado parou de usar droga e elas estão destruídas. Porque queria aquela aprovação. Porque achava aquilo bonito.
Então, o que é que eu acho bonito? Onde a minha energia está canalizada? Vejam bem, nós vivemos em um universo justo. Justo significa apertado também. É um universo que não tem 2 pesos e 2 medidas. É uma só. Então, se eu tenho um quantum energético de 50, eu tenho 50. Este quantum energético me permite ser feliz, fazer as minhas coisas, cumprir as minhas tarefas. Eu tenho 50. Se eu deixo 15 preso no meu fetiche, eu já passo a ter 35. Aí eu já começo a não querer fazer as coisas. Como isso se dá na prática? Eu vou para o meu trabalho, eu quero trabalhar, mas olha o par de coxa. E não consegue. E profissionais da área da saúde, quantos médicos nós não ouvimos falar aí que dopam a paciente e abusa dela, dentistas, psicólogos que se envolvem sexualmente com as clientes, porque não conseguem enxergar nada além daquilo que está na frente dele. E isso vai destruindo a sua vida. Se você enxergar no seu filho só o que você quer, no seu marido só o que você quer, nos seus pais só o que você quer. Mas, Victor, meus pais me bateram quando eu era criança. Eles só te bateram porque você estava vivo. Você só estava vivo porque não te abortaram. E só morava com eles porque não te colocaram no orfanato. Algo de bom tem aí. Eu não acredito que quando você era bebê, você preparou uma fórmula para mamar. Alguém te amamentou. Então este é o ponto. Eu começo a quebrar a questão do fetiche e fica mais fácil de perdoar, de me colocar no local. Quantas pessoas não perdoaram os pais só depois que tiveram filhos? Nossa, como é que meu pai aguentava? Eu por menos fiz a mesma coisa. Então é nesse sentido que o fetiche nos destrói. Quando nós olhamos para uma pessoa ou situação e canalizamos toda a energia naquilo, e aí não serve. E aí os discursos do fetiche são esses: olha, ele é um rapaz trabalhador, ele é um rapaz bom, mas acabou. Ele se torna um mas. Ou o inverso, ele é o bandido. É bandido, mas é trabalhador, um cara honesto, assim, ajuda a família. Nós tentamos olhar um polo ao outro, ok? Então faça a leitura da sua vida, né? O que normalmente me desvia do foco? O que me desvia do que é importante para o espírito? O que me faz não ir assistir a uma palestra? Ou a não começar a me envolver em um estudo? Eu coloco isso com usuários de droga, porque é o público com quem eu mais trabalhei até hoje. Os caras faltam na reunião, né? Não tem disciplina. O usuário de droga, ele sofre com a indisciplina. Então eles faltam na reunião. Por que o senhor faltou na reunião? Ah, estava chovendo. Estava frio. Eu não tinha carro. E alguma vez você deixou de usar droga porque estava frio ou não tinha carro? Se bem me lembro, não era o senhor que 3 horas da manhã estava descalço na rodovia, na chuva, indo procurar crack? Então não diga que você não tem a força para fazer, mas reconheça que ela existe, porém está canalizada em outra área. Porque para buscar o seu vício, você consegue. Quem fuma sai de casa de madrugada para comprar um cigarro. Você sempre dá um jeito quando se trata do seu vício. Mas por que na virtude o empecilho pesa mais, né? Por que isso? Quando você tinha 19, 20 anos de idade, estava apaixonado, você deixaria de ir na casa da namorada, de uma menina que você acabou de conhecer e está todo empolgado porque estava chovendo? Mas aí para fazer o estudo fica difícil. Tem pouca gente. Vai lá, tem pouca gente, tem 2, 3 pessoas. E o Senhor Jesus disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, lá estaria. Então assim, só tem Jesus lá. O que eu vou lá fazer? Eu já tenho um anjo da guarda. Então eu sempre sou 2. Qualquer local que eu chegue, Jesus já está. Mas não é bom para mim. Ah, só tem eu lá. Então quando eu fazia essas reuniões com dependentes químicos, às vezes só eu ia. Eu ficava 1h30 sentado na cadeira dando a reunião para ninguém ouvir, porque eu tinha que ouvir. De repente aparecia 1, de repente aparecia 2. Quando eu me dei conta, o grupo tinha 50 pessoas e funcionava sem mim. Mas onde começou? Aí começaram a aparecer profissionais, né? Nossa, que sorte que você tem, deixa eu pegar esse grupo, vai lá. Acabava a reunião, pô, Victor, volta lá, o cara não sabe o que está falando. Sabe, mas ele não construiu o que é este grupo. Crie um grupo de estudo sólido na casa, que tenha 3, 4 pessoas. Essas 3, 4 pessoas vão fazer uma diferença e as outras casas espíritas vão, ó,
também quero. Vamos fazer esse estudo aqui. Mas se não pedir assessoria de quem construiu, desmorona. Esse é o trabalho consigo mesmo. Um trabalho de focar. Mas sabe aquela história que muita gente fala assim? Eu não vou cozinhar só para mim. Só para você? É você. Meu marido não está em casa, meu filho não está em casa, minha esposa não está em casa, eu não vou cozinhar só para mim. É você. Você vai cozinhar para você, porque não é só para você. Da mesma forma que a reforma não é feita para os outros, é para você. Se você não se considera tão importante a ponto de atravessar a chuva para se salvar, então ninguém vai considerar. Ninguém vai considerar. É você que começa esse trabalho de se dar essa importância. Vai fazer a caminhada, vai fazer sua atividade física, vai sozinho, vai na chuva. Não é fácil. Eu me lembro que agora eu tive que parar em razão do joelho, mas eu vou tratar isso porque eu preciso voltar. Eu estava treinando para correr São Silvestre, não para ganhar, só para correr. Era um sonho meu e continua sendo chegar no final do São Silvestre. E eu vou fazer isso. Mas eu tive lesão no joelho porque exagerei no treino. E eu me lembro que uma vez eu estava entediado, eu estava com alguma situação e eu saí para correr na chuva 3 horas da manhã. Este nossa é o segredo. Adivinha o que eu encontrei? Outras pessoas fazendo o mesmo. Tem gente que corre 3 horas da manhã na chuva. Você não sabe porque está em casa. Tem gente que faz trabalho assistencial 5 horas da manhã no domingo. Você não sabe porque está em casa. E ninguém vai te mostrar isso. E você? Não é pelo outro primeiro de tudo. O quanto você corre para salvar o seu espírito. Se o seu filho estiver com um problema, você chegar aqui no hospital e falar, não dá, só tem vaga em Porto Alegre, você deixa o seu filho morrer em casa ou leva ele nas costas para Porto Alegre? Então por que não fazer isso por si mesmo? Por que não se dar essa importância? Eu não vou lá estudar na casa espírita porque eu quero aprender alguma coisa. Eu vou lá porque eu estou doente, em desespero, e se eu não fizer uma reforma urgente, eu vou machucar mais pessoas e a mim mesmo. Isso aqui que estão fazendo não é um favor. Ninguém está aqui fazendo esse seminário, ninguém está aqui dando os cursos e as palestras como um favor para que as pessoas sentem e avaliem se é bom ou ruim. Isso aqui é tratamento gratuito. É tratamento gratuito. Tá? E é a partir deste momento que eu enxergo isso, aí eu posso buscar. Tem gente que precisa de um cardiologista, tem gente que precisa de um infectologista, então tem gente que vai se dar bem nessa casa, tem gente que vai se dar bem na outra, tem gente que vai se dar bem no budismo, não importa. O importante é que você encontre o tratamento que melhor responde ao seu espírito, porque aí você se cura, né? E identifica onde está canalizada a sua energia. Então, nunca, jamais, em hipótese alguma, diga que você não tem força para fazer isso. Porque você teve força para fazer coisas anteriores que eram relacionadas ao seu vício. E se buscar na sua mente, você vai saber do que eu estou falando. No Livro dos Espíritos, capítulo 8, da Lei do Progresso. Pergunta 800. Não será de temer que o Espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens e do seu apego às coisas materiais? Resposta. Conhece bem poucos homens quem imagine que uma causa qualquer os possa transformar como que por encanto. As ideias só pouco a pouco se modificam, conforme os indivíduos, e preciso é que algumas gerações passem para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. Sabe que vestígios são esses? Os arquétipos. Olha como a sociedade está sofrendo com os transgêneros, com os transexuais. Estão sofrendo. Ninguém quer falar sobre isso. Ninguém quer colocar esse cara para trabalhar na empresa. Ninguém quer andar de mão dada com esse ser. Eles são prostituídos da sexualidade como forma de vida. Mas vejam bem, eles sobrevivem. Então alguém está pagando por esse serviço. Na sombra. Se você for fazer uma pesquisa entre os temas mais procurados na internet, a pornografia lidera com sobra. Você conhece alguém que assiste pornografia? Porque alguém está assistindo. Mas nunca somos nós. Eu não conheço ninguém que fala abertamente. Eu assisto pornografia, você viu aquele vídeo tal? Ninguém fala sobre isso.
mas é o que mais se pesquisa na internet, é o que mais movimenta dinheiro na internet, e é o que mais se tem de material. Este contato nós temos que entrar. Então essas coisas vão mudando, as pessoas vão mostrando, a internet nos dá número. Olha, as pessoas estão buscando pornografia, e os vídeos são cada vez mais bizarros. Então isso significa que nós temos um adoecimento relacionado ao que é a sexualidade. Porque uns dizem que a sexualidade é só para procriação, outros dizem que a sexualidade tem que ser depois do casamento. E aí a pessoa fala, mas eu quero ter sexo o tempo todo, como é que eu vivo nessa sociedade? Tem que ir para a sombra. Porque você não serve. Você não pode falar abertamente que tem desejo sexual. Pode falar todas as outras coisas, mas isso não. E ele vai criando uma sombra tão grande que ela ocupa todo o resto. E hoje é isso que domina a internet, pornografia. E a prostituição de forma geral. Então quando começa a aparecer esse pessoal novo, que é considerado rebelde, revoltado, que querem excluir o gênero, eles não querem mais que exista mulher ou homem, eles querem que existam seres, tá? Que nós não usemos mais amigo e amiga, que existe uma coisa só. Ou os conservadores, porque nós somos movimentados pelos arquétipos, querem arrebentar essa geração, a geração do poliamor, tá? A maioria assistiu Dona Flor e seus dois maridos e achou uma obra da literatura brasileira, da filmografia brasileira. Mas quando isso acontece no meu vizinho, nossa, que obscenidade. Eles moram em 3 na casa. Se pegar o exemplo do Mr. Cato, então, insuportável pensar que o cara convive com aquilo. Mulheres que voluntariamente estão lá. Compreende? Então, qual que é a função disso aí? São mensageiros dessa geração que precisa passar para nos dizer o seguinte: pelo amor de Deus, espírito não tem sexo. Espírito não tem sexo. Por que o homem ganha mais que a mulher no mercado de trabalho? Por que o branco tem mais chance que o negro? Não cabe este pensamento. Isso é um pensamento arquetípico. Nós ainda nos enxergamos como homem e mulheres. E o homem tem que ter o cabelo curto e a mulher o cabelo comprido. Principalmente a mulher quando é jovem, assim, a parte mais difícil de se ter um câncer, que deveria ser: eu tenho um câncer, isso é muito difícil, eu vou perder o cabelo. Lembra a Carolina Dickmann na novela Laços de Família, chorando? É esse o valor que eu estou trazendo aqui, porque o cabelo me define como mulher, e o cabelo curto me define como homem, e eles estão querendo quebrar isso aí para que nós nos definamos como espíritos, independente da sexualidade. Mas Vitor, isso não gera família, não procria. Vai lá no orfanato, vê o tanto de filho de heterossexual abandonado, e o tanto de casal gay querendo cuidar deles. O mundo se ajeita. É só deixar que a natureza faça parte dela. Faça parte dela. Quando biólogos estudaram o comportamento dos animais na natureza, eles identificaram que conforme o grupo dos animais que vivem coletivamente começavam a ter falta de alimentos em razão da superpopulação, os animais começavam a ter comportamentos homossexuais. Todas as espécies têm indivíduos homossexuais de animais. O que isso significa? É um sistema natural. É um sistema da natureza de controle de população. Então, à medida que nós temos orfanatos abarrotados de crianças, filhos de heterossexuais, é natural que os homossexuais que não possam ter filhos possam ser pais. Mas o que nos fere mas quem vai ser pai e quem vai ser mãe? Exatamente isso. O espírito não tem sexo. E a energia masculina e a feminina está em nós. Eu tenho maternidade e eu tenho paternidade. Segundo a leitura energética, minha maternidade é o lado esquerdo, o lado do coração. E a minha paternidade é o lado direito. Emoção é razão. Se eu sou só homem, eu não sei viver as emoções. Aí eu sou o machão. Se eu sou só mulher, eu não sei viver a razão. A lâmpada queima e eu não consigo trocar. Porque eu preciso de um homem para trocar a lâmpada. Eu preciso de um homem para trocar a resistência do chuveiro. Eu preciso de uma mulher para cozinhar. Eu preciso de uma mulher para lavar a roupa. É a mãe que tem que fazer isso. É o pai que tem que fazer aquilo. E na verdade somos todos nós. Por que não pode ter uma casa, o homem cozinhando e a mulher trocando a resistência do chuveiro? E a mulher limpa a calha enquanto ele lava a roupa?
Mas essa construção está em nós. E essa geração veio para quebrar isso. E ao tentar quebrar algo que é arquetípico, sai de baixo. Você falou uma briga feia, que o diga Martinho Lutero, quando tentou questionar o catolicismo. Novamente, Marie-Louise Monfrance. O verdadeiro processo de individuação, isto é, a harmonização do consciente com o self, em geral começa infligindo uma lesão à personalidade, acompanhada de consequente sofrimento. Isto é, a harmonização do consciente com o self. Lembra aquele eixo ego-self? Então, quando você tenta ser aquilo que você é, e isso é individuação, escreve desse jeito mesmo, porque é um termo de Jung. Individuação é quando eu me torno um indivíduo. Eu não respondo mais pelos arquétipos coletivos. Eu não respondo mais pelos meus complexos. Eu respondo pelo que eu sou. Aí eu me sinto bem sendo um homem de cabelo comprido, lavando roupa, e não me sinto menos homem por isso. Porque o meu feminino está bem resolvido. Quando um dos lados não está bem resolvido, é que eu ataco o outro. Se eu não tenho um feminino bem resolvido, eu exijo que a minha mulher tenha. Então ela tem que cozinhar, ela tem que passar, ela tem que lavar, ela tem que fazer tudo. A minha filha tem que sentar de perna aberta, mas o meu filho pode sair beijando a menininha. Esses são os valores construídos. O pai que levava o filho no prostíbulo, mas a filha só podia ter relação depois dos 23 anos. Agora, pensa em vários anos dessa mentira sendo contada. Não dá nem para tirar de dentro de nós. São mulheres machistas. Mulheres machistas. E não percebem que são. Quando eu trago isso para o espírito, aí fica mais fácil de compreender. Então, o verdadeiro processo de individuação, ou seja, quando eu passo a ser o que eu sou e não temo demonstrar isso, em geral começa infligindo uma lesão à personalidade, porque eu não sei mais o que eu sou. Eu sou homem, sou mulher? O que eu sou? Eu sou bonito, eu sou feio? Eu posso usar essa roupa? Não posso? Sem levar em conta as limitações pessoais. Quando eu acompanho os grandes expositores do Espiritismo, igual vocês vão receber o Divaldo, Tom Haroldo, etc., eles sempre vão de terno e gravata, né? Eu acho aquilo lindo, porque eu acho terno e gravata lindo. Só que eu não posso usar, porque eu tenho hiperidrose, eu tenho que usar manga curta. Se eu tentar colocar um terno e gravata para agradar vocês, vocês vão me ver derreter. Eu não posso. Não é que eu não quero. Mas eu já cheguei em locais que a pessoa às vezes comenta: nossa, olha o jeito que ele está vestido. Tanto faz o que esse cara veio falar. Se ele colocar um terno e gravata é melhor. E é por isso que os políticos que mais roubam são de terno e gravata. Porque a partir do momento que o indivíduo se veste bem, ele entra aqui, ó. Ele te desconstrói internamente. Então, se você para o seu carro num semáforo, tá? E aí vamos imaginar a seguinte cena: eu estou lá na minha casa, aí dá uma ventania, a minha casa desmorona, começa a vazar água, eu fico sujo de barro. Eu saio correndo, me rosco num cano, minha camisa rasga. Aí eu venho correndo na direção do seu carro que está no semáforo, sujo, descabelado, com a camisa rasgada. Ó você no botão, sobe logo o vidro. Agora, e se eu chegar de terno e gravata, com uma arma na cintura? Desce vida. Esses somos nós. Esse senhor de terno e gravata com certeza quer me pedir informação. E esse indivíduo com a roupa rasgada com certeza quer me roubar. É nisso que nós vamos nos desconstruindo, porque fere a personalidade. Tá? É natural que pode chegar um dia que o indivíduo vem aqui de camiseta e bermuda, se isso for necessário para ele. Porque nós nos atemos ainda ao mensageiro, e não à mensagem. E essa é a desconstrução que nós precisamos fazer. Nos ater à mensagem. Se nós fôssemos nos ater à aparência, quase ninguém seguia Jesus. Ou você acha que andando para lá e para cá, num sol, Jesus era cheirosinho e limpinho? Que era aquela imagem que nós temos da barba feitinha. Não era. Devia ser uma barba com os fios tudo torto, xerifária. Ele tinha o aspecto de alguém que nasceu no Oriente Médio. Ele não era caucasiano de olhos azuis. E este é o ponto.
Então nós temos hoje uma referência que o indivíduo que nasce no Oriente Médio, ele já sai de casa carregando uma bomba. Esse cara tem uma bomba. Você começa a deixar a barba crescer, o terrorista. Isso é natural. E vejam bem. Agora, se chega um indivíduo loiro, de olhos azuis e cabelo meio comprido, esse cara tem uma palavra bonita. Se Jesus se materializasse hoje, do jeito que ele era, o que ia ter de gente correndo com medo de bomba? Não está escrito. Porque querem enxergar nele aquilo. E se Deus se materializasse como mulher, o que ia ter de gente duvidando também não está escrito. Então a sociedade se construiu de uma forma, além de antropomórfica, transformando Deus, que é algo incompreensível, numa imagem humana, ainda colocaram todos os arquétipos que são necessários para que nós confiemos em uma pessoa. Ele é velho, portanto tem sabedoria. Ele é homem, portanto é confiável. E ele é branco, portanto deve ser aceito. É isso que a sociedade prega. É isso que está nos vitrais das igrejas. Agora, se Jesus mancava, se Jesus era feio, se ele tinha uma marca de nascença, se ele tinha desvio de septo, isso não chega para nós. Então, quando eu não sou aquela imagem, eu dissocio. Nós imediatamente associamos Deus com uma figura masculina. Agora, se eu nasço mulher, então eu já me sinto inferior. Aí eu vou buscar a resposta em Deus. Ele me fala que eu fui criado da costela de um homem. Aí eu estou. Nasci para ser submisso. Está dentro de mim. É um arquétipo. Então, se eu não desconstruo Deus como uma figura limitada, e eu penso assim, Deus é onipresente, Ele está em todo local, mas a maioria das vezes, quando nós vamos orar a Deus, nós olhamos para cima, né? Senhor, Deus está lá em cima, né? Essa é a visão. Nós dizemos que acreditamos em Deus e limitamos o espaço de Deus. Há uma vestimenta, há um corpo físico e há um local, um espaço. Quando nós olhamos na direção desse Deus, nós anulamos o fato dele ser onipresente. Onipresente está presente em todos os locais ao mesmo tempo. Se ele está lá em cima, ele não está aqui. Se Deus é onipresente e eu o enxergo lá em cima, então não é Deus que eu estou olhando. Porque a onipresença implica que ele está em cada célula do meu corpo. Quando eu quero olhar para Deus, não é para cima que eu olho, é para dentro. Porque é lá que ele está. Quando eu quero achar Jesus, não é para o céu que eu olho, é para baixo, porque é no inferno que ele está, resgatando. O Jesus passeia no céu entre as nuvens. Jesus, com o coração que tinha, veio para a terra. Quem está na terra não quer encarnar na terra. Senhor, me tire da terra. Quero ir para um planeta melhor. Jesus encarna na terra voluntariamente. Então nós imaginemos que em desencarne, será que Jesus está nas colônias espirituais passeando? Eu vejo esse indivíduo lá na treva mais densa, porque para ele não existe treva. Ele disse, eu vim para os doentes, porque os sãos não precisam de cura. Não procure Jesus no céu, não procure Jesus na sua virtude, procure Jesus na sua fraqueza. Procure Jesus quando você está usando a droga, procure Jesus quando você está traindo. Mas os nossos valores de perfeição nos fazem sentir culpado. Então o indivíduo usa a droga e nem ora. Eu vou orar para Deus com a boca suja? Eu vou orar para Deus bêbado? E não busca quando mais precisa. Quem precisa de ajuda não recebe ajuda. É nesse sentido que se resolve esse trabalho. Eu começo infligindo uma lesão à personalidade, acompanhada de consequente sofrimento, porque eu não sei mais quem eu sou. E quando eu desconstruo Deus e coloco Ele dentro de você, Deus está dentro de você, então Ele fuma a maconha que você fuma. Ele bebe o café que você bebe. Mas não te abandona, porque Ele é onipresente. Se Ele pudesse sair de dentro de você por um momento, naquele local e tempo Ele não estaria presente, Ele deixaria de ser Deus automaticamente. O paradoxo nos dá a segurança de que Deus nunca nos abandona. Senão não há Deus. Eu não posso ter esses dois pesos e duas medidas. Ou Ele é justo o tempo todo, e portanto eu mereço esse câncer, e esse câncer vai me ensinar algo, ou Ele é justo só quando eu quero. Então eu não mereço esse câncer e questiono Deus. Se Deus está dentro de mim e eu questiono Deus, então eu questiono a mim mesmo. Se eu me transformo no meu pior inimigo, eu começo a me autoagredir. E aí é natural que eu me destrua. Pelos vícios, pela neurose, pela culpa. Sou eu me autoagredindo. Porque em algum ponto, não acredito que eu deveria estar passando por aqui.
Eu tinha que ter conseguido aquela vaga, Deus. Onde isso fica bem claro? Bom, aqui estamos no sul. Grenal. Você vai assistir um Grenal, tem um povo orando a Deus para que o Grêmio ganhe, e tem um povo orando a Deus para que o Inter ganhe. E aí? Olha a fé da pessoa. Deus vai intervir no meu time. Não existe, porque Deus não está lá. Deus não está movimentando as peças. Se eu quero orar para Deus para que o meu time ganhe, eu envio boas vibrações aos jogadores para que eles se tranquilizem, para que eles saibam o que fazer na hora certa. Aí eu influencio diretamente. Mas nós temos essa fé. E é o que dizem, né? Se oração ganhasse campeonato, só os times baianos seriam campeões. Onde está então essa resposta? Essa resposta está em algum local que eu não encontro. Eu sinto que a minha personalidade está infringida e eu sinto algum sofrimento? Não, nenhum. Então você provavelmente se acomodou. Se você caminha tranquilamente pela vida em um planeta de provas e expiações, ou você é um missionário, ou você está em ilusão. Nós não estamos aqui para formar a familhinha e para sermos felizes. Nós estamos aqui para tratamento. Cada um com a sua doença. E as nossas doenças nos unem aos nossos familiares. A minha neurose, a minha impulsividade, a minha baixa autoestima. Mas não fique nessa ilusão. Isso tira seu tempo. Reconheça-se. Mas vai que eu sou missionário. Se você fosse missionário, você saberia. Porque os missionários levam demais no lombo. Os missionários, eles vêm para infringir isso aqui em larga escala. Os missionários ferem conceitos sociais. Olha o tanto de tempo que Mandela teve que ficar na cadeia. Olha o tanto que sofreu Madre Teresa. Olha o tanto de ataque e piada que sofreu Dalai Lama, Mahatma Gandhi. Porque eles estão contrariando a sociedade ao nos dizer para pensarmos diferente. Então, se você não está se sentindo contrariado, contrariada, e não está experimentando algum tipo de sofrimento, mesmo que seja o sofrimento de ver o outro sofrendo, então é a grande chance de que você esteja vivendo uma ilusão, ou fechando os olhos para a realidade. Grande chance. Começamos então a pensar nas fases do luto. Já que vamos infligir um dano, vamos sentir o sofrimento, teremos que abrir mão de coisas. Eu vou ter que abrir mão da forma de pensar. Tudo que envolve morte simbólica traz luto. Tudo. Quando você para de fumar o seu cigarro, você fica em luto. Ou quem já tentou parar de fumar cigarro e ficou com raiva de qualquer coisa. Fica sem café para ver a raiva que você sente. Então, onde estaria a negação? A negação é quando eu falo assim, não, mas o cigarro não me prejudica. Não, mas eu tomo café só de vez em quando. Isso é negação. Não, mas eu nem grito tanto assim em casa. Só de vez em quando. É negação. Todo usuário de droga, todo viciado em qualquer coisa sempre fala isso. Eu paro a hora que eu quiser. Eu uso com o meu dinheiro. Você não paga minhas contas. Essa é a negação. É o que o pai fala para o filho. Enquanto você estiver sobre o meu teto, vai ser do meu jeito. Ou seja, você não paga minhas contas, você não vai ouvir a música que você gosta no meu carro. Deixando desesperado o garoto para ter um carro e ouvir a própria música. Louco para se separar do pai. Aí depois que o garoto está lá com 30 anos de idade, dirigindo o seu próprio carro, o pai entra no carro sozinho, põe aquela música que forçava o filho a ouvir e chora de saudade do filho. Poxa, meu filho não me liga. Por quê, né? Por que será? Fases do luto, negação, raiva, negociação, depressão e aceitação. E isso pensando em estágios menores. Quando nós deslocamos isso para o espírito, nós estamos falando às vezes de existências em cada estágio. 3, 4, 10 existências em negação. 10 existências na raiva. Quanto mais você quiser ficar, você vai ficando infinito. Mas não pense que eu vou passar isso nessa vida e amanhã eu estou individuado. Não, você está individuando o seu espírito. Você está transformando ele em um ser que pensa apesar dos outros valores. E eu posso me individuar para bem ou para mal. Se eu acho que eu posso sair com uma arma
matando pessoas porque eu sou a lei, então eu não ligo para o que os outros pensam. Por isso que dizem que não se deve evoluir o intelecto sem evoluir a moral. E nem a moral sem evoluir o intelecto. Tá? Os dois precisam crescer, porque alcança esse equilíbrio. Qual existência eu estou nessa vida? Tem algumas pessoas que estavam na negação. Agora elas estão entrando em contato com outras verdades. Talvez esse Kardec fale alguma coisa. Talvez essa Joana fale alguma coisa. Talvez Deus exista. Começa por aí. Negação. Mas a principal negação, quando eu falo Deus existe, não olhe para o Deus lá em cima, é aqui dentro. Se eu acho que Deus não existe em mim, então eu estou fadado a viver onde? No inferno, porque é onde não tem Deus. Essa é a representação do diabo. Quando alguma coisa dá errado na minha vida, aí eu verbalizo. Que inferno. Exato. Só é inferno onde não tem Deus. Porque se houvesse Deus, você não enxergaria aquilo como errado. Você enxergaria como necessário para o seu crescimento e abençoaria. Nós nos colocamos no inferno quando esquecemos que Deus existe em nós. E aí eu posso estar na raiva. A pessoa tem raiva de tudo. Da situação dela, do país que nasceu, da voz da esposa, da voz dos filhos. A pessoa pode ficar em negociação, que são essas que eu falo que oram pedindo a Deus. Benefícios. Se você pedir a Deus, Deus me mostre o que eu preciso fazer para me melhorar, é uma coisa. Agora, se você pedir que eu passe nesse concurso e as outras 200 pessoas não, aí lá no fundo tem uma vaidade sua de pensar assim: eu acho que Deus gosta mais de mim do que de você. Que é o que nós enxergamos, né? Nosso pai gosta mais de nós do que dos outros. Tirando a minha mãe. A minha mãe, quando eu estava na escola, ela dava aula também de língua portuguesa. E nas aulas de inglês, eu tinha um domínio do inglês, então eu relaxava na conduta. Eu não assistia muito a aula, eu menosprezava. E eu ia ficar de recuperação por 0,15. Sempre arredondava. Como minha mãe dava aula, a professora chegou nela e falou: Celeste, ele ficou por 0,15, o que eu faço? Deixa. Ele não é diferente dos outros. 0,15 é a nota. E eu fiquei de recuperação. Eu tinha 12 ou 13 anos, eu odiei minha mãe. Na minha cabeça, ela estava errada. Não eu. Mas é só 0,15. E aí fico corrupto, são 10 milhões, mas são só 150 mil. É aí que começa. Não, eu sou casado há 20 anos, foi só uma traição. É só um beijo. Esse valor. Quando nós olhamos para Deus, Ele me ama igual Ele ama você. Não adianta eu fazer chantagem emocional, eu parecer mais bonitinho. Não adianta. Para Ele não faz diferença. Porque aquele filho que está lá usando crack é tão importante quanto aquele que está aqui fazendo uma exposição espírita. Não tem diferença. Se eu achar que tem diferença, aí eu me coloco no inferno. Porque por vezes o indivíduo pensa: rapaz, eu faço tudo certo, as coisas não dão certo para mim, o rapaz lá só fica bebendo o dia inteiro e ganhando a loteria. Olha que injustiça. Ganhou uma herança, olha que injustiça. É esse o ponto. As coisas vão acontecer de uma maneira científica. Porque se Deus é tudo, Ele também é a ciência. Científica. E se Ele é imutável, não haverá milagre. Não haverá benefício. O que você consegue construir é ativar com mais potência o Deus que existe em você e naturalmente produzir um resultado melhor do que os outros. Mas isso já é seu, disse Jesus. Quando tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, serão capazes de expulsar demônios. Expulsar demônios significa tirar de mim o inferno. Porque automaticamente a fé tira o inferno de mim. É uma coisa que leva a outra. Não é assim: agora eu tenho fé, eu posso expulsar o demônio. É igual eu falei da luz. Se eu ando com um lampião, eu nunca acho que está escuro. Então, se eu tenho fé, eu nunca enxergo o inferno. Eu nunca enxergo o demônio. Eu enxergo o ser que está ali. Eu enxergo a máscara. Eu vou ter que passar por esse processo? Então, vai. Você vai passar por esse processo e as pessoas ao seu redor vão passar também. Onde eu enxergo a negação? Se alguém aqui já passou por isso, dê uma leve risada. Mas
espírita desse jeito aí eu nunca vi. Você está indo lá naquele centro para quê? O que você vai fazer naquele centro se você continua desse jeito? Essa é a sua família, querendo dar a entender que isso aqui não serve. Depois que você foi naquele centro, você não para mais em casa. Por que você não leva um colchão para lá? Pô, mas domingo de manhã, por que acontece isso aqui? Se houver ressonância em você, você fica. E às vezes fala com agressividade, mas às vezes seduz. Não, fica aqui hoje, domingo, a gente nunca fica junto. Vamos ficar na cama, deitado. Aí você fala, e fica. Aí chega aqui na outra semana, nossa, foi muito bom isso e aquilo, e você pensa, nunca mais vou fazer isso. Semana que vem faz de novo. Por quê? Porque não consegue passar por essas fases. E naturalmente, a depressão, aqueles espíritos que já nascem depressivos e passam uma encarnação em depressão, são aqueles que entraram em contato real com a perda. Eu não sou tudo o que eu pensava ser. Ou eu não possuo tudo o que eu pensava ter. Eu tenho que aceitar isso. A depressão é um dos piores estágios para o ser humano. Só que aquele indivíduo que vence a depressão e dá a volta por cima, ele passa todos os outros. As histórias de quem venceu a depressão, de quem venceu a tentativa de suicídio, você sabe que são as que mais comovem você. Porque são esses indivíduos aí, que foram para onde? Para a aceitação. Bom, então já que não dá para ficar reclamando, eu vou lutar para que as coisas se modifiquem. E aí ele consegue naturalmente produzir a mudança. Bom, uma grande amiga de muitos aqui, a procrastinação é o diferimento ou adiamento de uma ação que pode resultar em estresse, sensação de culpa, perda de produtividade e vergonha. E o que a procrastinação tem a ver com isso? Tudo. Porque se o seu inconsciente sabe que ao tentar produzir uma mudança te levará a uma dor, então ele faz de tudo para que isso não aconteça. Você senta para estudar, um mosquito passa, as coisas começam a dar errado, você deixa para depois, vocês têm um mês para fazer o trabalho, então eu vou fazer no dia 29, às 00h55. Eu vou deixando, mais uma vez, jogue isso para o seu espírito. Existe alguma chance de você estar procrastinando uma tarefa espiritual nessa vida? Existe alguma coisa na tua consciência que fala, vai lá hoje e faz isso, e você fala, semana que vem eu faço, ou eu não tenho os recursos suficientes, eu não sou capaz, alguém melhor pode fazer? Quantas ideias você deu para as pessoas esperando que elas executassem e depois reclamou que elas não fizeram? Eu vou lá naquela casa e dou um monte de ideia, mas ninguém me escuta. Faz você. Faz você. Porque alguém tem que fazer. Este é o conceito que eu falo de masculino e feminino. Por que eu não faço? Tem que arrumar um pedreiro para consertar o piso. Arrume. Ninguém tem na agenda assim, pedreiro, encanador, essas coisas nós vamos buscando ao longo da vida. Quando o encanamento quebra, você descobre que você não tem o telefone de um encanador. Aí você liga para o seu pai, liga para alguém que tem, aí você passa a ter o telefone de um encanador. É isso que eu estou querendo dizer. Então todos os processos da sua vida se darão à medida que você precisar passar por eles. Se você não sabe como fazer aquilo, essa é a oportunidade para aprender. Porque aí você fica a pessoa especialista em consertar piso. E tem um monte de lugar precisando de consertar piso. Como eu de alguma forma estou tentando seguir o caminho de falar sobre a sombra. Porque tem um monte de gente que quer ouvir sobre a sombra. Mas quantos querem adentrá-la para poder falar? O conhecimento que eu trago não é um conhecimento de livro. É um conhecimento de ter se cegado pela própria sombra, ter tido que aprender a andar pelo tato, identificado que o que estava lá não era tão feio quanto me parecia, e aí eu volto e falo, é desse jeito que eu vi. É desse jeito que eu senti. É isso que faz diferença na vida. Então agora eu vou lá também. Não fique com medo de entrar com os olhos abertos. É sombra. Feche teus olhos e vai. Sabe, na sua casa, quando você apaga a luz para ir deitar e vai. Aqui é o guarda-roupa. Você até sabe onde está o guarda-roupa, onde você tem que deitar. A sombra é isso. Agora imagina você indo na minha casa e tendo que andar com a luz apagada. Só tropicão. Só tropeço.
É o que vai acontecer a primeira vez que você entrar na sua sombra. Só tropeço, só pancada na cabeça, só medo. Sabe quando às vezes o indivíduo vai na cozinha tomar água, apaga a luz e parece que tem uma selva de demônios correndo atrás dele até chegar na cama? E ele tem a ingênua ilusão de que o cobertor vai protegê-lo. Se o pé sai para fora do cobertor, nossa, vamos comer meu pé. É disso que eu estou falando. Quando nós entramos na nossa própria sombra, chega um momento em que é tão desesperador que nós saímos dali. Então eu tento parar de fazer o uso de uma droga, aquilo fica tão desesperador, porque eu descubro que o álcool me deixava sociável, eu descubro que o álcool me tirava timidez. Eu ia nas festas, eu abraçava todo mundo, tirava selfie, era uma coisa maravilhosa. Agora que eu parei de álcool, eu sou um esquisito que fica no canto. Eu não sei conversar, e isso me dá medo. Depois de um mês sem álcool, me sentindo uma pessoa que não consegue socializar, eu volto e fico bêbado. É essa volta desesperada que eu falo. Quando eu tento, por exemplo, me manifestar, minha esposa não quer que eu faça tal coisa. Não, eu vou fazer, porque eu sou dono de mim. Aí depois de um tempo eu penso, nossa, mas será que ela vai gostar de mim mesmo assim? Aí eu vou lá e faço o que ela queria. Então é mulheres que não vão na academia porque o marido tem ciúme, é homens que não deixam a barba crescer porque a mulher acha feio, e por aí vai. Querem, gostariam de experimentar aquilo, mas aí depois na primeira crítica, homem é mais assim, né? A mulher vai no salão, as amigas olham, nossa, que cabelo lindo, onde você fez isso? O homem vai no cabeleireiro, os amigos falam, você cortou você mesmo? Cortou com dente? Porque tem essa coisa de vai nos intimidando. Então pode reparar que as mulheres que você conheceu ao longo da sua vida tiveram 3, 4, 10 cortes de cabelo. Os homens normalmente têm o mesmo desde a adolescência. Porque tenta mudar para ver o bullying que você sofre. Então isso é especial para nós. Pega as fotos dos homens da sua família e você vai ver. É o mesmo corte de cabelo naquelas fotos amareladas que ele usa hoje. Mulher não, era curta, era loira, era ruiva. No livro Vinha de Luz, Emmanuel traz o seguinte, no capítulo 170. É imperioso reconhecer, porém, que a criatura, adiando o esforço pessoal, não alcançou ainda em verdade a noção real do tempo. Quem não aproveita a bênção do dia, vive distante da glória do século. Alma, sem coragem de avançar 100 passos, não caminhará 20.000. Simples, né? Quem não aproveita a bênção do dia, vive distante da glória do século. Quem não entende que esse filho problemático é a solução e não o problema, não entende a glória do século. Quem vive a matéria não entende o espírito. Não é azar a família que você nasceu. Não é azar a doença que você está passando, esse desemprego. É exatamente o que você precisa, porque é exatamente o que você semeou. Se você não se conecta com isso, isso nunca te abandona. Se você não tratar o seu diabetes, você sempre será diabético. E não é o tratar com insulina, é o compreender. É o compreender. Por que a doçura não é reconhecida pelo meu corpo? Por que no meu pulmão veio essa doença? Por que na minha garganta? Por que no meu lado esquerdo do corpo? Aí você começa a entender. Aquela situação é o que você veio fazer aqui, mas nós associamos que essa situação me impede de viver aqui. Eu não consigo viver por causa da minha doença, mas é pela doença que você vive, para que ela não exista mais. E dói pensar nisso aí, porque me leva nesses processos, A alma sem coragem de avançar 100 passos não caminhará 20.000. Simples assim. Lembra que eu falei de sair do 0 para o 10? Eu já queria ser o Bruce Lee do Kung Fu, no Karatê? No Karatê, não tem como. Esse é o aprendizado que eu trouxe lá no Karatê. Se eu não passar pela faixa branca, se eu não passar pelo aprendizado, eu não me torno mestre. Não me torno mestre. Eu conheço pessoas que têm título de doutorado, mas que não eram bons alunos. Quando eu falo com um aluno, não é o que presta atenção, é o que vai buscar respostas. Então, para mim, ele não é doutor. Ele tem um título de doutorado, tá? Porque ele não construiu aquilo.
É óbvio que a faixa preta eu poderia ter comprado, mas eu jamais seria um faixa preta se eu não passar pelo processo. Então eu não chegarei a ser um espírito de luz enquanto não for um espírito de sombra. For um espírito de sombra, agir como um, permitir que isso apareça, dar existência a essa sombra, porque aí a hora que ela não está mais em mim, eu posso avaliá-la. O problema de guardá-la para mim é, como eu disse, eu não vejo meu próprio rosto, então eu não posso mudar o que está errado. Eu só vou conseguir trabalhar a minha sombra quando ela se tornar pública. Pública para todo mundo? Não. Você é seu terapeuta, você é sua meditação, né? Pública no sentido de tem que sair de você. Você tem que olhar para aquilo de uma forma diferente, e isso te ajuda. Aqui nós temos o ciclo da experiência de Joseph Zinker. Ele fazia estudos de psicologia anormal, que era a área da psicologia que estudava tudo aquilo que parecia fora do considerado normal. Se você falasse, isso aqui não está certo, eles iam lá e estudavam isso. Então ele determina que este aqui é o ciclo que nos permite crescer. Começa pela sensação e termina na retração, sempre fazendo esta ordem. Ok? Então qual é a primeira coisa que nos acomete? A sensação. Eu tenho a sensação de que algo não está bom. Eu tenho a sensação de que eu preciso mudar. Isso é uma sensação. Depois eu vou para a percepção. O que é que eu preciso mudar? Então eu percebo o que me causa a sensação. Identifiquei o que me causa a sensação, eu mobilizo a energia para lidar com aquilo. Bom, então eu sinto isso, né? Eu sinto fome, é uma sensação. Mas peraí, o que eu tenho é fome. Então eu mobilizo energia para isso. Eu vou ter que sair para comer, ou tem alguma coisa na despensa, mas leva isso para questões espirituais. Aí eu vou para a ação. Eu ajo no sentido de resolver aquela situação. Após agir, eu entro em contato com o resultado dessa ação. E depois do contato, a minha energia retrai. Isso vai ficar mais claro agora. O que chamava a atenção de Zinker eram as interrupções no ciclo de contato, que pode se dar em cada uma dessas setinhas. Eu só coloquei uma ali como exemplo. Se a interrupção acontecer entre a sensação e a percepção, eu vivo angustiado, porque eu sei que algo precisa mudar, mas eu não sei o que é. Isso é angústia. Você sente que algo não está bom, mas não sabe o que. Aí você faz o karatê, faz a natação, faz caridade, mas não te preenche, porque há uma interrupção entre esses dois estágios. Se a interrupção for, não existem interrupções mútuas, porque a partir do momento que um se fecha, os outros não acontecem. Tá? Então ela sempre vai acontecer em um ponto e isso aborda todos os outros. Se a interrupção acontecer entre a percepção e a mobilização de energia, eu sei o que eu sinto, eu sei o que eu preciso fazer para mudar, mas eu não encontro força para fazer. E nada na minha vida vai para frente porque eu sou uma pessoa cheia de ideias, mas eu nunca tenho coragem de ir fazer e dar o primeiro passo. Se ela acontece entre a mobilização de energia e a ação, eu sou aquela pessoa que está pronta, tenho energia para fazer isso, mas não tenho a coragem. Eu compro a bateria, eu compro a guitarra, mas eu não faço aula. Se você tem tralhas no fundo da sua casa, é esse o indício. Tem uma vara de pescar lá que eu nunca usei. Tá? Enquanto você mobiliza energia psicológica, quando você pensa, agora eu vou fazer, em segunda-feira eu começo o regime, segunda-feira eu vou fazer diferente, mas não faz. Então, seria essa interrupção. Se a interrupção vier entre ação e contato, significa que ao tomar a ação, você não consegue lidar com o contato que aquilo produz. Então, se eu quero emagrecer e eu vou para a academia, ir para a academia é o contato. Quando eu chego na academia, as pessoas fortonas olham para mim, o que esse cara está fazendo aqui, né? Olha lá, levantando 1 quilo, toma vergonha, rapaz. E eu começo a não gostar do contato que aquilo me traz. As mulheres estão todas com aquela roupa de academia, eu com a camisa velha, porque eu não sei ir para a academia, é a primeira vez que eu estou indo. Então o contato com a realidade que isso produz, eu não consigo lidar, eu paro de ir. Eu me desmotivo, porque eu fico com vergonha. É o aluno que não consegue perguntar em sala de aula, é a pessoa que tem vergonha de vir no estudo, vai que me perguntam alguma coisa. Tá? Não consegue dar esse passo. Se vier entre contato e retração, significa que eu entrei em contato, mas a minha energia não voltou para mim. Então, se eu faço, por exemplo, essa exposição,
eu estou entrando em contato com vocês, eu posso receber crítica. Se alguém vem e fala, sua exposição foi horrível, e eu não retraio essa energia, eu paro de dar palestra. Porque eu fiquei parado no contato. Se falam, sua exposição é maravilhosa, você não precisa mudar nada, eu não